Bom dia aos representantes da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Meu nome é Tomás Junqueira Franco e eu estudo na Escola Suíça Brasileira de São Paulo, que é também a cidade que eu nasci, onde eu moro. Eu me interesso muito por ciência e tecnologia e eu estou no quarto ano do ensino médio, que é o último ano da minha escola, e planejo cursar física agora na faculdade. O meu trabalho é um estudo de como a eficiência de um painel solar fotovoltaico é afetada pela incidência de luz, a quantidade de energia luminosa que está chegando na sua superfície. Eu escolhi esse projeto em particular porque eu me interesso muito por essa área ambiental de modo geral, principalmente na área de energias renováveis. E pelo que eu li e entendo do assunto, eu acho que a energia solar é uma das formas mais viáveis que a gente tem, então achei que seria interessante explorar esse aspecto. Então esse é o objetivo do trabalho, responder essa pergunta, ver se realmente existe alguma relação entre essas duas variáveis. E a relevância é para ver... Na verdade, eu peguei um painel solar fotovoltaico mediano, então ele não é nem tão barato, nem tão ruim, nem tão caro, daqueles melhores que tem. Ele é bem mediano, de um modo que seria acessível para as pessoas em média. Eu achei que seria um pouco mais justo, um pouco mais relevante. Então, basicamente, estudar se a eficiência dele cai ou aumenta, se existe alguma variação, para testar a viabilidade dele como uma fonte de energia para uma pessoa comum que não tem acesso a tanto dinheiro. Então, essa é basicamente a relevância dele. O método que eu usei foi o design de um experimento e testando painéis em si. Eu pedi para minha escola e eles me emprestaram 2 painéis solares. Um deles não funcionava, então eles falaram que eu precisava testar e descobrir qual que não funcionava. E eu trouxe eles aqui para casa, por conta da pandemia eu não pude ter acesso a um laboratório para fazer, mas eu dei um jeito de fazer o experimento aqui em casa. Basicamente, eu peguei o painel, eu descobri primeiro que funcionava, peguei o painel e coloquei ele num canto, inclusive, desse próprio quarto. Eu coloquei naquele canto, lá pra trás onde está aquela cortina, e eu coloquei uma lâmpada em cima da mesa que eu estou usando para gravar o vídeo agora. Eu ia aproximando o painel dessa lâmpada, porque desse jeito a quantidade de energia que chega nele aumentaria, e eu media a voltagem e a intensidade usando um multímetro, que inclusive eu tenho aqui, só um minuto. Esse multímetro para testar, para medir a voltagem e intensidade, e depois desenvolver alguns cálculos para testar, para descobrir qual era a eficiência dele nesse momento e a quantidade de energia que chegava. Eu desenvolvi algumas equações através de equações tanto do capítulo de ondas do livro de Socos quanto do capítulo de eletromagnetismo e eletricidade de modo geral. E usei um pouco de geometria básica na questão de como a luz se propaga durante o espaço. E eu cheguei a algumas fórmulas que conseguiram, pelo menos depois que eu comparei com o quanto é esperado de um painel solar ter eficiência, pareciam que deram certas as previsões que eu fiz. E esse basicamente foi o design do experimento. Eu encontrei alguns problemas enquanto eu fazia esse design. Por exemplo, o painel ele poderia mudar de ângulo, ele poderia cair, ele poderia não estar tão alinhado com o painel, com a lâmpada, quanto eu queria. Então, eu construí um suporte usando aqueles equipamentos de gravar, aqueles suportes de gravar vídeo para segurar celular, e coloquei uma tábua no meio, eu amarrei com um cadarço para manter a estabilidade. Não é o jeito ideal de conduzir um experimento, mas considerando que a gente não tinha acesso ao laboratório, estava em casa, eu achei que funcionou bem. Eu medi antes de toda tentativa a angulação dele para garantir que ele estava alinhado realmente com o painel, porque uma mudança de ângulo também mudaria a intensidade de luz que chega nele. E se eu mudasse a intensidade, o resultado ele sairia fora do esperado e eu teria um pouco de erro. Então eu fiz isso para evitar. Esse foi basicamente o meu experimento. Infelizmente eu tive que devolver os painéis solares para a escola. Eles não eram meus, então eu não vou conseguir fazer uma demonstração do experimento fisicamente aqui. Mas no meu trabalho eu coloquei uma foto fazendo essa medida e coloquei um desenho de como é o experimento. Então dá para ter uma noção melhor de como estão as coisas. E ok, o resultado que eu cheguei, ele foi particularmente interessante, porque o esperado era que ele fosse manter uma eficiência
constante, por exemplo, 15%, até ele começar a receber energia demais por quanto ele consegue transformar. Então ele iria começar a cair. Então era um gráfico mais ou menos reto, depois caindo. No modelo teórico, né, na minha hipótese. Só que chegando no experimento, eu fiz 5 gráficos, porque eu medi em 5 tempos diferentes, porque quanto mais exposição a luz tem, maior a quantidade de energia. Foram os dois jeitos que eu meio que controlei, tanto com a distância quanto com o tempo. Então os 5 gráficos, eles, apesar deles serem um pouco diferentes na questão dos domínios deles, porque alguns tinham mais energia que o outro, já que eles tinham maior tempo de exposição, eles mostravam o mesmo comportamento, que era a eficiência começava em 15%, descia para 13%, ela subia aceleradamente para 17%, depois subia ainda para 18%, só que um pouco mais devagar, depois voltava a acelerar por volta de 20%, até por volta de 20% e começava a cair. E ela caía não tão aceleradamente igual foi no começo, até 18%, que foi... E ela estava ainda tipo, mostrando um comportamento tendendo a cair. Só que foi quando meus dados pararam, eu não tive mais dados para analisar do que isso, porque foi a distância máxima que eu consegui fazer entre a lâmpada e o painel. Então é possível que esse comportamento de declínio de eficiência continue, mas eu não tenho nenhum dado para confirmar isso. Eu precisaria fazer um experimento com uma lâmpada mais potente, ou com maior tempo de exposição. Seriam 2 jeitos interessantes de fazer. Eu acho também que se eu continuar fazendo esse experimento para testar isso, porque eu acho que é uma coisa que me interessa e eu acho que seria relevante para responder essa pergunta, seria interessante também fazer um suporte um pouco mais técnico, que eu não preciso mexer ele, que eu não tenho risco de mudar a angulação, então talvez numa esteira, por exemplo, seja o ideal. Mas esse é o resultado que eu cheguei, e ele é bem diferente do esperado. Então eu pensei que, primeiro, essa mudança rápida de 15% para 13% poderia ser um defeito do próprio equipamento, porque quando você pegava um multímetro e analisava ele, com esses números aqui em cima, ele tinha um decaimento muito grande nos primeiros segundos, tanto para a intensidade da corrente, quanto para a voltagem. Isso significa que pode ser um defeito ou dele ou do painel, ele pode demorar para estabilizar, ele pode ser uma série de oscilações, e essas oscilações elas iam decaindo com o tempo, então nos primeiros 5 segundos ela caía muito. Agora dos 30 para os 60 já não era tanto, já era um decaimento mais tranquilo. Então, e quando eu aproximava o painel também da fonte luminosa, que seria a lâmpada, ele decaía ainda mais rápido. Então esse pode ser um defeito, tanto que a barra de erro que você tem no gráfico, nesse momento, ela é maior. Isso pode ser um erro que tenha dado do próprio equipamento, eu não sei se é do painel ou do multímetro. Eu precisaria fazer testes com multímetros diferentes, painéis diferentes, para poder chegar a essa conclusão. Mas é bem interessante. E o que é legal é que a hipótese final não foi totalmente descartada. Porque se o painel ele manteve esse comportamento de decair, não igual ele estava no começo, porque a ideia é que ele fosse decair muito rápido, mas se ele continuou decaindo, pode ser que realmente ele não consiga transformar tanta energia assim e ele vai diminuindo a eficiência com o tempo. Igual eu falei anteriormente, isso está ainda aberto para hipótese e para pesquisa, mas é uma propriedade interessante do painel e eu acho que vale a pena ser explorado. Eu planejo, se eu tiver tempo e os equipamentos necessários para isso, explorar mais essa relação. Mas o trabalho está disponível para a comunidade científica, para qualquer um que estiver interessado em explorar mais esse aspecto. Então essas foram as conclusões principais que eu cheguei. Não deu para, com tantos poucos dados e um experimento bem focado desse jeito, dizer se é realmente uma fonte viável de energia para pessoas de classe média que poderiam, classe média e pessoas de modo geral, que poderiam usar isso como fonte de energia. Eu precisaria fazer uma série de experimentos, considerar vários aspectos sociais, econômicos, considerar a incidência do sol em vários lugares diferentes. Então é um negócio bem que depende de uma pesquisa muito maior. Mas é um começo e é interessante. É uma proposta interessante de ser pesquisada. Mas esse é basicamente o meu trabalho. Eu continuo com aquela opinião em relação aos painéis solares, que eles são uma fonte de energia muito viável e interessante de a gente ter, e que deve ser explorada, porque o Sol é uma fonte de energia grátis no sentido de que ele está irradiando o tempo todo e a gente está recebendo energia dele o tempo todo. Então, talvez construir painéis solares para aproveitar essa energia
talvez não como única fonte de energia que a gente tem, até porque durante a noite, durante tempos nublados, a eficiência dele vai cair. Ele não vai... A eficiência não, desculpa. A quantidade de energia que ele está transformando vai cair, ele não vai ser tão relevante, mas é uma fonte de energia que vale a pena ser explorada e mais investida. Os piores painéis solares, segundo os sites que eu pesquisei, estão todos na minha bibliografia, inclusive, eles têm entre 10% e 12% de eficiência, os medianos entre 15% e 20%, que é o que eu cheguei no meu, então confirmando mais uma vez que o painel é realmente mediano. E os melhores, que eles usam, tipo, diferentes tipos de materiais para poder fazer a transição de diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, diferentes aspectos do espectro luminoso, espectro de ondas, aliás, porque eu não tenho certeza se ele transmite só ondas eletromagnéticas nas faixas de luz visível, ou se ele também pode transmitir das outras faixas. É uma pesquisa que eu tenho que fazer mais a fundo, porque o Sol está emitindo todos esses tipos de raios, né? Mas os melhores, hoje em dia, chegam a perto de 40% de eficiência, o que é muito interessante, já é um grande avanço. Os combustíveis fósseis, por exemplo, o carbono, tem um certo de entre 20% e 30% de eficiência, então já é melhor que isso. E esse foi basicamente o meu trabalho. Espero que vocês gostem, espero que se interessem. Eu me diverti bastante fazendo ele, eu acho que foi uma experiência bem legal, escrevendo inclusive. O trabalho original, ele na verdade foi escrito para o Diploma IB, então ele está em inglês, eu posso fazer ele disponível se vier a necessidade de alguém, é um trabalho um pouco maior, mas eu fiz o resumo expandido e a versão em português para essa Feira de Ciências. E eu acho que foi uma experiência, de modo geral, bem enriquecedora e que me deu maior certeza que eu quero realmente seguir essa carreira científica. Obrigado e espero que vocês gostem do trabalho.